Fala galera, estamos nesse momento de ato onde a gente começa a teorizar muita coisa do que vai acontecer no nosso universo de The Walking Dead em 2025, porque a gente tem a estreia, né? Dead City, segunda temporada. A gente sabe que é o primeiro semestre, mas ainda não tem uma data certa confirmada para a estreia. Estamos, aguardando os próximos capítulos, simplesmente. E também a terceira temporada de Daryl Dixon, que deve estrear sim no segundo semestre do ano que vem. Inclusive, galera, nesse domingo, teremos um grande debate onde eu e o grande Gabriel Minato do The Walkers Family iremos fazer um apanhado sobre tudo que aconteceu no universo The Walking Dead em 2024 e obviamente iremos também teorizar, cara, o famoso que esperar para o próximo ano do nosso universo The Walking Dead. Então se preparem, cara, domingo, 8 horas da noite, ao vivo aqui no canal, eu e o grande Gabriel Minato do The Walkers Family. E galera, simplesmente saiu uma lista, tá? E eu adoro trazer listas aqui no canal, colocando 10 potenciais personagens que poderiam aparecer dentro da terceira temporada de Daryl Dixon. Nada a ver com Dead City, diretamente de Daryl Dixon, tá? E obviamente personagens que já estão presentes no universo The Walking Dead, ou seja, personagens que poderiam ter algum tipo de ligação, principalmente com Daryl e com Carol, e poderiam retornar nesse momento. Já antecipo que Rick Grimes não está na lista, porque Rick Grimes é o nosso famoso personagem hors concours, tá? A gente sempre vai falar sobre ele e também sobre esse reencontro com o Daryl Dixon. Então ele não está na lista, tá? Que é algo interessante. Vamos passar na lista, tá? Tem alguns nomes aqui, cara, que eu acho assim, ó, que nem deveriam estar aqui. Mas eles montaram essa lista, então bora lá, vamos conversar sobre ela. Primeiro personagem, tá? Que eles colocam é o Sr. Morgan Jones. A jornada de Morgan para Alexandria pode coincidir com o retorno de Daryl e Carol para a América. Cara, aqui a gente já tem que começar a colocar uma coisa que é desconsiderar toda qualquer questão de diferenças, distâncias simplesmente, como foram criadas ali na parte final de Fear the Walking Dead, onde o Morgan e qualquer personagem ia para qualquer lugar e chegava muito rápido, assim, como se não houvesse uma distância realmente para que o personagem demorasse ou não para chegar lá e voltava para onde estava acontecendo tudo que estava acontecendo lá em Padre, aquela coisa toda, tá? Teoricamente, cara, o Morgan já tá em Alexandria. Teoricamente, ele já voltou. Teoricamente, ele já sabe sobre tudo que aconteceu e, teoricamente, talvez até, ele já tenha encontrado Rick Grimes, tá? Só que como isso tudo tá na nuvem, simplesmente jogado, vamos pegar aqui a base de ideia deles, tá? Cara, o Morgan pode reencontrar Daryl e Carol basicamente no momento que eles voltam do que estiver acontecendo agora, seja, cara, Inglaterra, Reino Unido, Espanha, o que for. Sai do velho continente e volta ali pra América, aquela coisa toda. O Morgan, cara, não é um personagem assim que, pra mim, tem uma grande importância com Daryl e Carol. Até a ligação toda com o Morgan, da mensagem final, quando ele encerra, né, a sua jornada em Fear the Walking Dead, é tudo em relação ao Rick. Então, assim, pra Daryl Dixon, cara, eu não vejo uma grande possibilidade desse personagem aparecer ali. Independente também, que a gente tem que tirar em relação ao que o Lenny James já falou também sobre ele poder ou não voltar para o universo The Walking Dead, tá? Então o Morgan, cara, não vejo realmente assim, ó, a possibilidade dele aparecer e até um fundamento dele aparecer em Daryl Dixon, tá? Vamos seguir assim, porque eles colocam como nono personagem alguém, cara, que não tem assim, a menor chance mesmo de aparecer. Que eles botam o Losan. E o Losan até foi assim, um vilão que acabou se perdendo dentro da pressa toda de como contar a história na segunda temporada em The Book of Carol, tá? Se perdeu demais, mas demais, demais, demais. Então ele tem coisas ali que realmente tu vê que poderia ter um grande potencial para desenvolver esse personagem ali. Só que foi tanta coisa para ser contado em tão pouco tempo que simplesmente assim, ó, o personagem ele acaba tendo uma boa intenção, né, de ser realmente ali um vilão com um grande potencial, que acaba não conseguindo realmente chegar nem a metade, cara, do que ele podia chegar. Olha a ideia deles, tá? O principal antagonista da segunda temporada de Daryl Dixon poderia ter sobrevivido à batalha com Daryl. Cara, não tem como ele ter sobrevivido àquela batalha do Daryl. E tudo que aconteceu na França se fechou. Até a pressa para conseguir, assim, ó, como contar aquela história que tinha sido, né, trabalhada de uma maneira muito melhor na primeira temporada, para conseguir colocar a Carol. O que vai acontecer a partir dali, cara, é um recomeço. Isso tá claro com a maneira como eles encerram. Tudo o que aconteceu na França se encerra ali. Então não vejo como ter qualquer tipo de personagem. Tem um outro que vai surgir aqui que talvez teria uma possibilidade, tá? Mas a gente já vai chegar a falar dele. O Losan, cara, não tem a menor possibilidade, mas não existe isso. Então, assim,
eles colocaram nessa lista para preencher. Tá? É muito mais incoerente do que colocar o Morgan. O Morgan faz mais sentido até do que o Lussan, cara. Não tem a menor possibilidade desse personagem aparecer. Assim como o oitavo personagem que eles colocam aqui, tá? Que é a Sabine. A presença do povoado Vivan pode se espalhar para a América enquanto eles tentam rastrear o Lohan. Cara, a Sabine é um personagem assim, ó, muito mal, porcamente apresentado e desenvolvido. É um personagem que era para ser o braço direito da Genet, que do nada, sem nenhum resquício de algo que poderia ser um segundo em tela, de tu tentar perceber que ela não confiava assim totalmente na Genet, aquela coisa toda, se vira contra e vai lá pra ficar a favor do Lussan, depois que acontece o que acontece com a Genet. Cara, é uma personagem assim, ó, que ela praticamente ela não existe, cara. Ela não existe. Dentro de tudo que foi apresentado ali, principalmente assim, a maneira como o personagem é. E olha que o personagem até tem um princípio interessante naquele segundo episódio agora de The Book of Carol, inclusive no terceiro também, quando tem flashback da Genet. Porque o personagem estava próximo da Genet, e daí tu entende por que ela realmente virou aliada, por que ela acreditava na Genet, e daí do nada ela não acredita mais, sem nada ter sido mostrado em tela. Cara, não existe a menor possibilidade dessa personagem aparecer. Mas a menor. E se aparecer, cara, não vai fazer sentido nenhum, porque é um personagem completamente desenvolvido de uma maneira mal e porca. Não tem como, cara. Não tem como. Vamos seguir. Olha que a lista começa a me irritar de vez em quando, né? O próximo que eles colocam na lista aqui, cara, é o Jeffrey Grimes, tá? O irmão de Rick estava localizado na Espanha durante a história em quadrinhos de The Walking Dead. Cara, em nenhum momento, e daí assim, ó, se eu tiver errado, alguém vem no comentário e coloca assim, Luke, não, teve lá, naquele episódio tal, no timecode tal, né, minutagem de episódio, que o Rick falou, ou a Lori falou, ou o Cal falou, em algum momento sobre o tio, e quando que, na série principal, que é uma história que acontece independente dos quadrinhos, a história dos quadrinhos é uma coisa, a história, né, em live action é outra, quando que foi mencionado, cara, o irmão do Rick? Eu não tenho nenhuma lembrança, ou seja, isso ser adaptado agora, do nada, independente de uma coisa chamada saber partilhado, né, que é alguma coisa que nós conhecemos porque na história e quadrinhos aconteceu outra coisa. Cara, na série de TV nunca teve isso, ou seja, do nada esse personagem aparecer, e do nada tu ter colocado ali, não, é o irmão do Rick. Cara, não faz também sentido nenhum, não existe uma coerência para ter uma apresentação desse personagem. Simplesmente porque lá na história em quadrinhos ele existe. O que interessa é a série de TV. E na série de TV, se alguém sabe exatamente quando foi que aconteceu do Rick ou da Lori ou do próprio Cal ter mencionado o Jeffrey, coloca ali, cara, que daí eu vou voltar e fazer um vídeo só pra me, né, condenar e já pedir desculpa pra todo mundo. Então não faz sentido nenhum, cara, simplesmente aparecer. Vamos seguir nessa lista. A próxima que eles colocam, cara, é a personagem da Lizzie. Até deixa eu botar uma coisa aí que não tem nada a ver com a lista, mas tem a ver com a atriz que fez a Lizzie na série, tá? Do nada, a atriz curtiu um stories meu e eu, assim, cara, quem é essa atriz? Eu fui entrar no perfil dela, tava simplesmente lá, cara, que MC The Walking Dead seguia ela. Porque hoje, já com seus 20 e pouco anos, a atriz, né, que fez a Lizzie lá, uma pré-adolescente, é completamente diferente, entendeu? E eu assim, cara, meu Deus do céu, a atriz que fez a Lizzie, cara, que ela tá... Só um momento curioso, bizarro que aconteceu, entendeu? Que eu assim, cara, né? Tentei, inclusive, mandar mensagem pra ela, mas óbvio que, né? Não obtive resposta ali para até tentar trazer daqui a pouco algum conteúdo dela falando sobre os seus momentos em The Walking Dead aqui no canal, mas não rolou. Mas só uma curiosidade que nesse momento se fecha a gaveta. O que eles colocam aqui, ó? Lizzie pode aparecer nas alucinações de Carol, assim como Sofia fez na segunda temporada. As alucinações da Sofia têm uma importância tal, violenta, gigantesca, que, digamos assim, de tudo que aconteceu com a Carol nessa questão dos dramas passados, que muito em The Book of Carol quer contar como consequências, cara, para ela, do que ela carrega, que muito que a Melissa McBride também veio dela de achar que a série de TV, por ter tantos arcos, tantos personagens, tanto foco para dar em muita gente, não conseguiu dar para a personagem dela de deixar espaço para realmente ter a dor aparecer sobre o que aconteceu no passado. A Sofia, cara, e não tem outro personagem que vá lá o que aconteceu com a Sofia, ou seja, a Lizzie, ela tá basicamente com o mesmo motivo de aparecer como se fosse o feito com a Sofia, só que numa escala, cara, que é muito menor.
por mais que eu goste de tudo, cara, no que significa lá o Olhe para as Rosas e tudo mais, aquele episódio é muito foda. Não teria um grande sentido do porquê aparecer a Liz, assim. Né? Então, eu acho que vale pela menção, diferente de outros ali que eu acabei de falar. Mas não tem um sentido narrativo. Inclusive, o final de The Book of Carol, ele meio que resolve também. E tá claramente, cara, a terceira temporada de Daryl Dixon, ele é um recomeço com a história de Daryl e Carol agora sim. Com nada do que foi colocado nessas duas primeiras temporadas. E tudo que aconteceu ali na França, inclusive com esses dramas dos dois personagens que voltam, né? Inclusive com a questão todo, cara, do avô do Daryl, entendeu? Isso se fechou. Então não vejo, cara, uma utilidade realmente negativa com importância para ter um flashback ali da Liz aparecendo. Próximo que eles colocam, cara, é o Merle. Daryl pode ter suas próprias alucinações que causam flashback do seu irmão. É exatamente a mesma coisa, cara, que eu acabei de falar em relação a Liz. Então, assim, não acredito que teria também uma possibilidade de aparecer. E o Michael Rooker também, né? Ele teve sérios problemas com o tempo que ele passou em The Walking Dead. Isso já, né, foi consertado no decorrer do tempo, tudo mais, mas não vejo uma possibilidade dele voltar ali. E também, mesma coisa, cara, o sentido narrativo de ter o personagem ali, se era pra ter, era talvez até nesse momento de segunda temporada ali. Mas também não acho. Acho legal a menção, mas não vejo funcionar. Aqui tem talvez o único personagem de Daryl Dixon das duas temporadas que pode aparecer. E aqui eu tô tirando o Lohan, tá? O Lohan, cara, pra mim ele não tem como aparecer e eu vou ficar muito puto se ele aparecer. Porque o seu destino tá muito bem traçado, né? O avião lá, aquela coisa toda, o Ash vai levar o Lohan, cara, pra Alexandria, voltou pra América. Então não tem como esse avião do nada ter acontecido algo e ter voltado e aparecer o Lohan nessa terceira temporada. Então se eu tiro o Lohan das jogadas, tem um personagem que estava junto, inclusive, na questão dos túneis, que é o Codron. O Codron, eu não gostei da maneira como a segunda temporada resolve a explicação do porquê que ele não mata o Daryl quando ele realmente teve a oportunidade, tá? Eu achei, cara, muito simples, muito raso, entendeu? Funciona só o que precisa pro roteiro, do Codron mudar de lado de novo, entendeu? Mas assim, ó, é ruim, tá? É ruim. E entra mais, né, esse elemento, mais uma questão na parte toda sobre segunda temporada, cara, tem que falar muita coisa e simplesmente faz acontecer. Porque tem tanta história pra contar, tantos personagens ali pra ser desenvolvidos, que tu não consegue dar atenção pra tudo e acontece o que acontece. A trama fica completamente apressada. O Codron, ele dá aquela loucura toda nele lá, ele entra em todo o trânsito que acontece do gás, e se ele aparecer, tá? Obviamente não tem nenhum tipo de vestígio dele no trailer que a gente viu até agora, né? Mas se ele aparecer ali, até é coerente, porque esse personagem pode sim ter continuado o seu trajeto no túnel e pode ter chegado lá. Mas acho até que o arco dele tá fechado. No momento que ele faz o que faz, ele sai correndo atrás da visão que ele tem do irmão, meio que se encerra também, cara, que esse personagem se perde e pode ter morrido, assim como todos os outros que estavam lá colocados por causa do gás. Então, faria sentido ele aparecer, talvez o personagem que mais faz sentido dessas duas temporadas aparecer, também porque ele estava junto naquela questão toda do túnel, mas eu não tenho essa expectativa. Para mim é tudo recomeço, tá? Vamos seguir. O próximo personagem da lista que eles colocam, aí, cara, é uma personagem que é muito lembrado quando se fala de Daryl Dixon, quando se fala também sobre interesse amoroso, né? A Isabel, aconteceu o que aconteceu com ela, é sobre a Connie. A história do romance de Daryl pode continuar com Connie fazendo algum tipo de participação especial. Se a gente tiver um indicativo do retorno de Daryl e Carol, independente como for, para a América nesse final de terceira temporada, se a história for voltar realmente para a América, a Connie aparecer como participação especial e ter esse reencontro dela com o Daryl, cara, eu ia adorar, ia ser muito importante para a série. E iria funcionar também para essa questão do Daryl também merecer ser feliz, como está colocado desde o primeiro episódio de Daryl Dixon. Isso vem muito como tema também para o personagem, ou seja, a Connie voltar e ter essa participação seria algo muito importante. Atravessar o oceano? De jeito nenhum, entendeu? É com o retorno da história, o retorno de Daryl e Carol novamente para a América. E isso também corresponde a uma outra personagem, tá? Que é a nossa querida Judith, que teve ali o seu retorno em The One Who Live, faz aquela participação junto com o Rick Jr., né, o reencontro da família, e a Judith junto com o Daryl, cara, tem muita importância, mas muita importância. Então, depende também, assim como a Connie,
E assim também, já vou juntar o primeiro dessa lista aqui que eles colocam, que é o nosso querido Ezekiel, tá? A Judith tem total ligação com o Daryl, talvez muito mais forte do que com a Carol. O Ezekiel tem uma ligação muito mais forte com a Carol do que com o Daryl. Então, assim, depende muito dessa trama voltar para a América. Ou aparecer daqui a pouco, cara, a chegada desse avião, seja em Alexandria, seja em Commonwealth, para que a gente tenha ali a participação desses personagens, como tu colocaste na lista aqui, seja a Connie, seja a Jude, seja o Ezekiel, seja algum outro, entendeu? Seja, cara, aí que tá, não adianta a gente querer sonhar com coisas que não vão acontecer. Seja com o Ricky, entendeu? Seja com o Michonne, seja com... Tem tanto personagem lá que permaneceu vivo, com grande importância, que pode ser, cara, qualquer um que apareça com a chegada do Lohan e a chegada do Ash. Para que tenha daí, talvez, uma ponta de esperança deles tentarem ir atrás de Daryl e Carol. Mas faz muito mais sentido Connie, Judith e o Ezekiel aparecerem com o retorno de Daryl e Carol com importância, ou botar esse isso, cara, com a chegada do Ash junto com o Lohan ali. Porque daí muitas informações também vão ser comentadas sobre. Então, galera, essa aqui foi a lista, tá? Pra mim tem personagens que também, como eu falei, cara, não fazem sentido. Tem uns que não fazem, são bizarros de estar numa lista aqui. Mas esses três têm muito potencial, sim, para aparecer. Que depende disso. Muito mais, tá? Eu vejo como retorno da América para a história voltar para a América do que alguém da América ir até o encontro de Daryl e Carol e tudo mais. Galera, coloque mais comentários. Lembrando da nossa live domingo, 8 horas da noite, eu e o grande Gabriel Minato. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.